direção principal é o Concílio Vaticano II e esta abertura às religiões, né? Essa abertura fraterna, de conversa, como houve em Assis, né? Que o Papa João Paulo II começou esse encontro interreligioso em Assis, e depois o próprio Papa Bento XVI também, e o Papa Francisco, né? Todo dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, eles fazem esse encontro interreligioso em Assis, fazendo uma oração universal, onde cada um faz suas orações na sua própria língua e todos conversam entre si, buscando a paz em principal, né? A dignidade humana, esse amor mútuo que nós devemos ter. Então, é isso aí, né? Não vou deixar de falar do radicalismo, porque tem os fundamentalistas católicos, os fundamentalistas protestantes, mas a maior parte da Igreja Católica, ela está aberta ao diálogo, porque nós temos muito bem fixos a nossa identidade, né? E quem tem a sua identidade não vai perdê-la, porque, pelo contrário, com o outro diferente, a gente só tende a enriquecê-la, né? Como foi a teologia, a oração centrante, como eu falei, né? Interessante a gente buscar isso do budismo. Então, passo a minha vez ao Guaraci, para ele nos apresentar. A gente agradece o Padre Marcos, né? Obrigado, Padre Marcos. Agora é com o Guaraci. Boa noite a todos, né? Já fui apresentado aqui, queria deixar meus agradecimentos ao convite, né, do nosso amigo aqui Brasil, aos colegas da mesa e ao público presente. Primeiramente, eu tenho que saudar a tradição que eu venho aqui falar dela, é um momento, eu digo, informativo, né? Então, eu tenho também que fazer referência a esse lugar que eu ocupo e do qual eu falo e por quem eu falo, na verdade. Saldo, então, em Kismavambo, que é Exu, Senhor do Caminho, e não esse Exu cristão demonizado, mas aquele que nos guarda e nos dá o caminho da prosperidade, do crescimento e do encontro, né? A toda a espiritualidade amiga que nos permitiu estar aqui hoje, e aí sim, a Zambi, o Deus, Oxalá, que nos cubra com essa paz que nós buscamos aqui, com essa proposta de diálogo interreligioso, de diálogo com o diferente, de diálogo com aquilo que nós desconhecemos, na perspectiva de estar se conhecendo cada vez mais um pouquinho. Sendo assim, a minha proposta é falar do Candomblé e da Umbanda, são dois temas muito grandes, eu vou tentar ser sucinto para trazer a ideia do que seria o Candomblé, do que seria a Umbanda. E, no momento da discussão, a gente vai aprofundando e, por favor, não se sintam inibidos em fazer as suas questões sobre essas duas tradições, que eu tenho certeza que aqui não vai dar para ser dito da forma que eu organizei. O Candomblé é uma organização dos cultos africanos transmitidos de África por meio do Atlântico até a diáspora, em suas várias formas de expressão, como a dos Bantus e dos Nagus. Foi pesquisado por Nina Rodrigues, Edson Carneiro, Arthur Ramos, dentre outros, mas foi por meio do livro O Candomblé da Bahia, de Roger Bastide, publicado em francês em 1958, que o Candomblé, essa tradição, adquiriu o status sociológico de religião. O interesse de Bastide nessa tradição, adquiriu o status, estava orientado pela questão da relação social entre negros e brancos no Brasil. No decorrer de suas pesquisas, o autor previu a transposição da lógica dessa religião étnica para uma religião universal, caracterizada pela miscigenação, como é atualmente. Ainda assim, para Bastide, o Candomblé é uma releitura de algumas manifestações religiosas tradicionais africanas no Brasil. Segundo Monteiro, estudos recentes
sobre as religiões com matrizes africanas, começam a incorporar a noção bastidiana de identidade relacional, onde há um rompimento com a associação entre os traços culturais e identidade nacional africana e o vislumbre de outras formas de expressões culturais afro-brasileiras. Expressões essas que devem levar em conta as indústrias de turismo na preservação das tradições, o mercado de bens culturais e a mídia, na legitimação dessas culturas, para entender o lugar das identidades negras no território brasileiro. Mesmo assim, segundo a autora, há críticas aos trabalhos de Bastide, quanto à incompreensão dos cultos mais afro-brasileiros, como a Umbanda, que foram tratados com degradação da pureza africana. Partindo de uma leitura inspirada durkheimiana, o candomblé pode ser entendido como um dos sistemas simbólicos de cultos que valoriza a resistência africana, pois, em suas várias tradições, caracteriza-se pela, abre aspas, força de conviver com a diversidade e integrar as diferenças sem perder o horizonte da matriz simbólica originária, fecha aspas, africana. Suas principais características são a estrutura hierárquica, os atos iniciáticos, o uso dos dialetos, a sacralização de animais, as danças e a cultura oral. Quanto à Umbanda, a palavra Umbanda é derivada da palavra Quimbanda e demanda uma atenção especial. No Brasil, ela adquire um significado generalizado de religião dos afrodescendentes, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Na visão de Arthur Ramos, o grão-sacerdote, abre aspas, de Angola, pai ou mãe de santo, ou Quimbanda, teve várias designações no Brasil, como Quimbanda, Quimbanda, Umbanda, Imbanda. Todos do mesmo radical. A palavra assume diversos significados: feiticeiro, sacerdote e ou espaço ritualístico ou mesmo o próprio ritual. Surgida em Niterói, no Rio de Janeiro, no ano de 1908, a Umbanda é marcada pelo sincretismo religioso, sendo influenciada por religiões de matrizes africanas, europeias e ameríndias. Ela se fundamenta na crença da convivência e comunicação entre os seres humanos encarnados e entidades, espíritos desencarnados, encantados e orixás, na evolução espiritual como um processo contínuo. Os princípios básicos da Umbanda são o amor, a fé e a caridade. A caridade, motor de evolução espiritual, é praticada tanto pelos espíritos, que aconselham, benzem, dão passes e outros trabalhos energéticos às pessoas que frequentam os centros, quanto pelos médios que doam o seu tempo e energia e funcionam como equipamentos através dos quais os espíritos se comunicam. Segundo Monteiro, a Umbanda é uma forma de adequação da religiosidade africana às exigências da racionalidade urbana industrial. Assim, percebe-se uma característica híbrida, como a exigência da modernidade. Vale ressaltar que os estudos atuais sobre a Umbanda apontam para um resgate e ressignificação positiva dos valores africanos na sociedade urbana brasileira. Contrapõe-se à tradição bastidiana, que explica melhor o que acontecia no início do século XX, quando a influência europeia kardecista era destacada como forma de legitimar a Umbanda, a religião umbandista. A Umbanda tem uma função no plano mítico, a integração de categorias sociais brasileiras, um sistema de 3 raças citadas acima, numa perspectiva depurativa em nome da mediação social. Não é como da religião espírita, kardecista ou umbandista. Nela, o ser humano se ajusta a uma nova situação, a uma adaptação e escorporação. O orixá já habita o iniciado e, por meio dos ritos iniciáticos, natureza e divindade ancestral, que já habita, escorpora e se funde ao corpo que cede o seu lugar à própria natureza sagrada. Não se mede o grau de mediunidade ou de consciência e inconsciência. Não há morte para que o corpo seja ocupado por algo que já o ocupa. Trata-se de ceder ao sagrado, se curar, de ficar leve e flutuar ao som dos atabaques e dos cantos africanos. Nesse processo, a dança tem um papel nuclear. Não se dança para o outro ou para fora. É uma dança de 2 em 1. Dança-se para dentro e para se conectar à ancestralidade. A beleza estética deve ser apenas o resultado. Por analogia, Sanchis postula que o candomblé e a Umbanda são 2 modalidades de fidelidade criativa.
e brasileira, quer dizer, também católica. As tradições radicadas em outro mundo que souberam, arrancadas de sua matriz geográfica e sociopolítica, resistir. Neste sentido, entendemos que o candomblé e a umbanda são expressões religiosas pautadas por características como a plasticidade e a permeabilidade, representantes da capacidade de resistência criativa dessas religiões. Ademais, é importante salientar que há vários candomblés, cada um realizando sua adaptação a partir de uma ou mais matrizes religiosas tradicionais africanas, como as Banto, Yorubá, Jeje e outras. Segundo Altuna, um estudioso sobre a tradição Banto, para se conhecer essas religiões, deve-se ter que a participação, abre aspas, a participação vital abre-nos de par em par a compreensão da cultura Banto, que é essencialmente projeção, imersão, participação no mundo místico, mágico, de interação vital. Somente pode defini-la e entendê-la se parte das vivências de confrontação, participação, comunhão do sujeito com o objeto. Obrigado. Seria isso. A minha fala foi rápida porque eu pensei que o meu tempo era bem menor, né? E isso acontece muito nos nossos caminhos aí. Me desculpem, mas se ficou alguma questão, a leitura também foi muito rápida. Fiquem abertos quando a gente estiver aí conversando para fazer as suas perguntas. Obrigado. Inclusive, ele tinha me dito que a fala dele seria mais rápida, porque a gente está querendo priorizar o diálogo, né? Então, para a gente poder abrir as perguntas ao término das exposições. Então, agora, a doutora Patrícia vai falar para nós a respeito do Islã. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite para falar de algo tão caro e muitas vezes tão mal compreendido, que é a religião do Islã. O meu lugar de fala, ele é bem peculiar. Eu sou de tradição protestante, desde os meus 8 anos de idade, na mesma comunidade de fé. E os estudos com relação ao Islã começaram no ano de 2009, quando eu terminei a minha graduação em pedagogia e comecei a procurar o que eu faço agora. E descobri o curso em Ciências da Religião e comecei a fazer a especialização, e nós tínhamos que fazer um trabalho, né, de final de especialização. E eu encontrei uma revista, e na revista tinha uma pergunta: onde está o Salvador? E essa pergunta ela era feita a partir de um fato que acontecia em Darfur, e que ainda acontece hoje, que é um dos maiores campos de refugiados do mundo, Darfur, no Sudão. E a questão era, e aquilo me trouxe muitas indagações, e eu comecei a me questionar: o que acontece em Darfur é um problema religioso ou é uma guerra civil? Porque ali havia cristãos e muçulmanos que se combatiam. Então, o meu primeiro questionamento é: o que acontece ali é uma questão religiosa ou é uma questão política? E eu levei isso para o meu orientador, e ele disse: olha, é muito difícil a gente fazer isso em um ano, então vamos primeiro compreender o que é o fundamentalismo, para depois a gente ir caminhando. Então, eu fui pesquisar o que era o fundamentalismo e como essa categoria é aplicada ao Islã, porque o fundamentalismo, que também é muitas vezes compreendido como um sinônimo de radicalismo, de intolerância, ou até mesmo de terrorismo, é uma categoria que nasce entre os cristãos. Fundamentalismo, a palavra fundamentalismo é uma palavra que tem origem no cristianismo, mas ela é deslocada para o Islã a partir de 1979, quando no Irã acontece a Revolução Iraniana, e a mídia não sabia nomear o problema que acontecia ali, porque eram clérigos que estavam à frente de uma revolução, e então eles decidiram nomear aquilo como fundamentalismo, e o termo se tornou algo pejorativo, criando estereótipos, e que está ainda hoje. Então, no primeiro momento, essa foi a minha questão, em compreender o fundamentalismo, o termo fundamentalismo. E no mestrado eu continuei com esse questionamento, mas já indo a campo. Então, foi o meu primeiro contato com muçulmanos. Foi a partir dessa pesquisa de mestrado, onde eu quis compreender até que ponto
você nomear um muçulmano como fundamentalista interferia na construção identitária dessa pessoa. E eu fui para ouvir muçulmanos, e muçulmanos que muitas vezes são categorizados como radicais. O meu contato foi com xiitas, né? Então, e o mais interessante é que esse contato não foi algo que eu escolhi, mas ao final da pesquisa eu percebi que era o melhor contato, porque os xiitas são os que foram nomeados como fundamentalistas. Então, tudo colaborou para que a pesquisa chegasse a um final bem feliz. E no doutorado, continuei com a questão do Islã, mas agora eu queria ir um pouco além, que era junto com os xiitas, é claro. Que aí o contato com eles me abriu um campo de pesquisa que até então é bem difícil de se ter. Se falar sobre o Islã, a gente vê poucas pessoas falando, o que dirá sobre os xiitas. E então, o meu questionamento no doutorado era compreender como o ensino de uma determinada narrativa, que é uma narrativa que ela vem desde do ano 680 depois de Cristo até os dias de hoje, é ensinado para os xiitas, que é uma narrativa sobre Ashura, que é martírio e resistência. Como o ensino dessa narrativa contribui para a construção de uma identidade de resistência entre os xiitas. E eu chamei isso de uma pedagogia do martírio. Para isso, eu fui ao Líbano, fiquei 7 meses ali no Líbano, fui para o sul do Líbano, bem na fronteira com Israel, e morei com muçulmanos xiitas. Tive contato com muçulmanos que fazem parte da resistência islâmica Hezbollah. Comi com muçulmanos, vivi com muçulmanos. Eu, uma cristã. Então, hoje a nossa proposta é falar sobre paz, trazer a questão da paz. E quando se fala sobre Islã, é muito mais fácil se ter uma ideia de violência do que uma ideia atrelada à paz. E a gente percebe isso, uma contribuição muito grande da mídia. Não se fala muito sobre Islã. E quando se fala, as notícias que circulam são notícias que estão relacionadas a conflitos. Mas o que é o Islã? Como essa religião, que hoje é considerada a religião que mais cresce no mundo, e que a expectativa, segundo os estudos, é que vá ocupar o lugar que hoje está do cristianismo, no sentido de adeptos. Como uma religião que mais cresce no mundo é uma religião que prega a violência. Por que uma religião que se tem a ideia de que é uma religião de violência cresce? Será realmente que o Islã é uma religião da violência? Ou será que algumas pessoas utilizam do discurso religioso para fomentar a violência? Para a gente compreender isso, é preciso voltarmos no tempo e analisarmos também o contexto histórico. Não é possível falar de qualquer religião sem olharmos para a história. A história lança luz para as questões. E quando a gente fala do Islã, a gente primeiro situa ele onde ele nasce. Nós estamos falando de uma religião que nasce no século VII, uma religião nova, é a última religião das religiões monoteístas, é a terceira, que tem em Muhammad, o profeta e mensageiro de Deus, um homem que, depois de casado com Hadija, uma mulher mais velha, uma mulher rica, e que aí a gente vê também toda essa questão dos estereótipos que vão se criando sobre as mulheres que fazem parte da religião. Hadija era uma mulher à frente do seu tempo, porque é ela que propõe o casamento para o profeta. Ela era mais velha que ele, ela era a que tinha as riquezas. E depois desse casamento, o profeta se dedica à contemplação e à busca de Deus. E num desses momentos de busca e de retiro espiritual, ele tem uma revelação, onde o anjo Gabriel aparece para ele e diz para ele é um homem iletrado, analfabeto, e a primeira mensagem que ele recebe é: recita. Em nome do Senhor que te criou, recita. Então, o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, ele tem toda essa busca de um retorno ao monoteísmo, uma busca de um retorno da mensagem primeira. Por isso, os muçulmanos e os cristãos, eles têm muita coisa em comum, a partir da sua mensagem,
que é uma mensagem de um Deus único e uno. O cristianismo vai ter um Deus uno e trino. Os muçulmanos é um Deus uno e único. E Muhammad tem essa revelação e a mensagem cresce e a mensagem se espalha no Oriente Médio, no continente africano e até os dias atuais é uma mensagem que circula e que tem crescido. Mas, pensando também no contexto histórico, nós vemos que existe um Islã antes do 11 de setembro e depois do 11 de setembro. O 11 de setembro é um marco na comunidade islâmica, porque é quando o slogan da guerra contra o terror chega e começa a estigmatizar uma comunidade. O medo desse outro surge de uma forma tão grande que as pessoas começam a criar mesmo visões estereotipadas sobre o Islã. Quem são os muçulmanos? O que é uma mulher muçulmana? E aí, o que não incomodava passa a incomodar de uma maneira muito mais forte, como, por exemplo, as vestimentas. Você tem a questão da França, que promulga uma lei onde é proibido as meninas irem com seu hijab. Mas aí ela estende essa lei quando ela diz o seguinte: nas escolas públicas é proibido o uso de qualquer símbolo religioso considerado ostensivo. Ou seja, o cristão não pode ir com a sua cruz, a menina muçulmana não pode ir com seu hijab, o menino judeu não pode ir com seu kippar e por aí vai. O problema é que, no caso específico das mulheres muçulmanas, o uso do hijab, ou o uso do véu islâmico, é uma questão que está ligada à religião e à identidade dessa mulher. Pedir para que ela retire esse véu é uma violação do seu direito de ser e de estar no mundo e de manifestar a sua identidade, que é uma identidade também religiosa. Aqui nós estamos em meio a pessoas que praticam religiões, distintas religiões, e os símbolos religiosos, a gente sabe o peso que carrega um símbolo religioso. Não é um adereço que você retira, não é algo que você coloca quando quer, mas aquilo tem um significado. E são essa forma de lidar com esse outro vai criando também nesse outro um endurecimento, uma resistência. Então, muitas ações que são vistas hoje, elas têm um cunho histórico e contextual. E é preciso olhar para isso a fim de não criarmos estigmas e não começarmos a separar este é bom, este é ruim. Todas as religiões, elas têm um princípio da paz. Todas. Independente se eu acredito em Alá, ou em Jesus, ou em Krishna, todas elas procuram o mesmo tipo de resposta. Mas a maneira como essas respostas vão ser encadeadas vai depender muito de como nós, como sociedade, vamos lidar com esse outro. Ao endurecermos as nossas formas de aproximação e o não diálogo, nós impedimos que esse discurso que está na base dessa religião ocorra. Eu estive numa das áreas mais, talvez, problemáticas, que é a fronteira ali com Israel. Eu vi a fronteira. Eu vi crianças, mulheres e homens nos muros que foram erguidos. E essas mulheres, essas crianças e esses jovens pintando o muro, usando a arte como uma forma de resistência. E junto com essas pinturas haviam músicas instigando a resistência. E aí alguém poderia dizer assim, mas eles estão sendo doutrinados a resistir. Mas quando você olha o contexto que essas pessoas vivem, você entende que para o muçulmano, e aí a gente percebe uma diferença entre algumas tradições, principalmente a nossa tradição cristã, que está muito inserida na modernidade, a ideia de comunidade é algo muito forte. Então, quando você percebe alguém que se engaja num grupo de resistência, por exemplo, e aí eu não estou tratando de terrorismo, porque existe uma diferença entre grupos terroristas e grupos de resistência. Mas quando você vê um jovem, como eu vi, e eu morei na casa desse jovem, um jovem de 17 anos, brasileiro, mãe brasileira, pai libanês,
que sai do Brasil, vai morar na fronteira do Líbano, que percebe todos os dias o perigo rondando a sua casa, que mora numa aldeia com mais aproximadamente 90 famílias, ou seja, um lugar muito pequeno, e que precisa que eles se cuidem um dos outros. E esse jovem, ao mesmo tempo que sonha com uma vida de um jovem que quer estudar, trabalhar, inclusive ser modelo, mas é o jovem também que está sendo preparado para cuidar da sua região, da sua casa, caso haja um conflito bélico. E aí, quando você vai perguntar para esse jovem, ele diz o seguinte: eu preciso cuidar dos meus. Nós não queremos matar, nós não queremos morrer, nós queremos viver. Mas nós também não queremos ser agredidos. Nós também não queremos que as nossas irmãs sejam violentadas, que as nossas casas sejam destruídas. Nós precisamos cuidar uns dos outros. É um outro tipo de discurso que nós precisamos abrir os nossos ouvidos para entender que existe um conflito que é real e que muitas vezes nós fechamos os nossos olhos. O padre trouxe a ideia da Síria. Os sírios não precisavam ir para o Vaticano, não precisava do Papa Francisco abrir uma sala para que eles orassem. Eles podiam estar na Síria, fazendo suas orações. Mas existe um contexto mundial que provoca esses conflitos, e esses conflitos, por trás desses conflitos, existe também um discurso religioso. Quando você pega os discursos que levaram à invasão do Iraque, por exemplo, existem frases e existem slogans ali que trazem a ideia de que existe um grupo ou existe um país que é a salvação do mundo. Então, o problema não são os grupos religiosos. O problema é como o mundo se organiza hoje politicamente e utiliza dos grupos ou dos discursos religiosos para fomentar a violência e não a paz. Enquanto nós estivermos voltados com os nossos olhos para os grupos e não olharmos para o contexto do mundo, nós vamos continuar nos atacando. E a paz vai continuar sendo algo muito distante, uma utopia. Mas a partir do momento que nos engajarmos como cidadãos do mundo e compreendermos que a guerra lá afeta aqui, na medida em que nos separamos como seres, na medida em que eu olho para um muçulmano e fico receoso de que ele pode ser um possível homem-bomba, porque isso é uma verdade que acontece no Brasil. Uma moça em São Paulo, revertida, foi fazer uma prova da OAB. Ela tinha passado pela revista, e no meio da prova, eles param essa moça e pedem novamente para ela ser revistada. E pedem para que ela tire o hijab. E ela diz: o meu hijab não é um acessório. E aí eles vão dizer: mas aqui no edital diz que não se pode usar chapéu. Mas ela diz: isso não é um chapéu. A ignorância nos impede de dialogar, inclusive com o corpo do outro que circula. Esse caso aí, vocês podem olhar na internet, repercutiu muito, inclusive a OAB mudou o edital, hoje já é permitido que elas utilizem por causa dessa questão. Ou seja, o meu tempo acabou, mas eu preciso fechar no sentido de dizer que, se nós queremos a paz, nós precisamos, em um primeiro momento, conhecer. E eu não conheço ninguém lendo livro. Eu não conheço ninguém ouvindo o que o outro diz. Mas eu conheço se eu me aproximar do outro. E para me aproximar, eu preciso ser muito humilde para entender que ali existe também uma verdade, que é tão grande quanto a minha verdade. E o encontro dessas duas verdades não anula as identidades, pelo contrário, fortalece, nos modifica e nos leva para um nível maior e mais elevado. Então, a minha proposta aqui é: conheçam o Islã. Se aproxime do Islã. Se vocês se aproximarem, pode ter certeza que a primeira coisa que você vai ter é uma mesa farta. Eles são um povo que gosta de oferecer a hospitalidade. E aí isso nos faz lembrar de um Jesus
que sempre tinha esse prazer de compartilhar o alimento, porque ao compartilhar o alimento, nós compartilhamos o que nós temos de melhor com o outro. Mia Couto fala que cozinhar é um ato de amor, que ali você verte amor ou veneno quando você está cozinhando. Então, ao se aproximar desse povo, você vai ter uma mesa farta, não só de alimento, mas de vida também, e de uma vida que é muito diferente, mas que tem muito a nos ensinar, principalmente a ideia de comunidade. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Agora o Romero vai falar para a gente sobre Hare Krishna. Hare Krishna, boa noite. É um prazer grande estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite do Brasil. Eu gostaria primeiro de começar pelo começo, de tentar inserir aonde que o movimento Hare Krishna, né, que é comumente conhecido assim no Brasil, onde ele se insere na tradução hindu na Índia. Porque isso é importante para a gente saber que todos os dias surgem novos grupos de yoga, novos mestres, etc. Mas alguns não carregam uma certa tradição, ou nenhuma, ou são coisas um pouco mais recentes. Recente no contexto da Índia é uma coisa complexa também, que 1000 anos é recente. Mas assim, para a gente entender um pouco também de onde vem. Então, a nossa instituição, ela é um nome em inglês, chama ISKCON, que é a sigla traduzida para o português é Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Ela foi fundada recentemente, ela foi fundada inclusive no Ocidente já, por um nosso mestre fundador chamado Swami Prabhupada, e ele traz uma tradição muito antiga, que é a tradição do Bhakti Yoga, dentro da visão teológica do Gaudiya Vaishnavismo, que é parte do Vaishnavismo, que é uma das 4 grandes religiões que compõem o mapa ali das religiões hindus. Quando a gente fala em hinduísmo, a gente tem a tendência a achar que é algo padrão, ou seja, essas classificações que a gente dá, que nunca dão muito certo, né? O cristianismo não é algo unificado, nem o islamismo, enfim. O Guaraci estava falando já de várias tradições e nações no candomblé. Isso no hinduísmo é ainda mais acentuado. O hinduísmo ele tem pelo menos 4 grandes religiões: o Vaishnavismo, o Shaktismo, o Smartismo, Shaivismo. Essas 4 se subdividem em várias outras, vários subgrupos, escolas filosóficas diferentes, e ainda outras tradições que surgem depois. Então a gente vê que é um conjunto de religiões que sempre lidou com a diversidade, ele sempre foi plural. Naquele contexto ali, o pluralismo religioso é uma realidade milenar, eles trabalham com isso há milênios, convivem juntos uns com os outros, e depois ainda com outras tradições que chegaram na Índia, como o próprio islamismo, depois o jainismo, os Sikhs, que aí já mais na Idade Média, mas ou seja, e vários outros grupos, tantrismo, enfim. Sempre houve uma relação com essa pluralidade na Índia, com essa diversidade muito grande, porque você entende, esses grupos entendem que as pessoas são diferentes, elas têm naturezas diferentes, então muitas vezes elas precisam de processos espirituais diferentes, de acordo com as suas naturezas, de acordo com as suas inclinações filosóficas, teológicas, etc. Esse é um conceito já bem antigo. Mas o que essas tradições todas têm em comum é a literatura dos Vedas, a literatura védica, que é um imenso conjunto de livros da Índia ancestral que versam um pouco sobre tudo. E tudo é tudo mesmo, assim. Tem livros sobre história, livros sobre matemática, enfim, livros sobre a própria gramática do sânscrito e muitos livros sobre filosofia, sobre teologia. A nossa tradição, dentro dessa nesse imenso guarda-chuva cultural aí, ela entende
que Deus, ele pode ser compreendido em 3 níveis. E existe simultaneamente nesses 3 níveis. O primeiro nível seria que ele é um ser absoluto, onipresente, onipenetrante, onisciente, uma energia suprema. E o segundo nível já compreende que ele é paramatma, que ele é algo presente no cerne de toda a entidade viva, como uma consciência suprema, uma alma suprema. E por fim, que ele é Bhagavan, que ele é uma pessoa suprema. E essa pessoa suprema, ou seja, ele existe nesses 3 aspectos, e nessa pessoa suprema, ele permite que a pessoa, então, tenha uma relação com ele e essa relação tenha reciprocidade, etc. Então, esse aspecto pessoal é considerado, na nossa tradição, o aspecto supremo. Mas você entende que há possibilidade de ter libertações espirituais, ter iluminações espirituais, também com os outros aspectos divinos, porque Deus é absoluto, ou seja, todos esses aspectos são perfeitos, são completos em si mesmo. Mas no aspecto pessoal você pode se relacionar com ele. E como ele é absoluto, ele é ilimitado, esse aspecto se manifesta de múltiplas formas, ou seja, ele continuamente, ele está o tempo inteiro se manifestando em toda a sua criação. E aí é um ponto muito importante, porque o hinduísmo ele vai passar por vários pontos teológicos. Ele pode ser uma religião politeísta, as pessoas podem escolher uma divindade, fazer adoração a essa divindade. Ele tem partes deles que são, a gente poderia chamar até de ateístas, ou seja, não tem Deus. Não tem Deus. Você alcança a sua iluminação e a partir daí você já não precisa de mais nada, você não precisa de Deus mais. Você vai ter esse aspecto também, quase como um monismo. E você tem o que a gente poderia chamar de monoteísmo, é complexo chamar assim, porque não seria como o monoteísmo das religiões abraâmicas. Seria mais o que eles cunharam depois um termo chamado enoteísmo, que entende que há um Deus supremo, existe um Deus único e supremo, porém existem outras divindades menores, semideuses, etc. Então, a gente poderia classificar o Vaishnavismo como uma religião enoteísta, que entende que há um Deus supremo, esse Deus supremo é chamado de Vishnu, é chamado de Krishna, é chamado de Rama, suas várias manifestações pessoais, mas ele entende que há outras divindades também, que não são absolutas, que não são eternas, inclusive, algumas delas. Bem, Krishna, a gente fala sempre Hare Krishna. Krishna é uma divindade régia nesse contexto todo, né? Krishna é considerado assim a personalidade suprema da divindade por ser a exibição da intimidade de Deus dentro do contexto védico. É ali que as pessoas se relacionam com ele numa relação de amor íntimo. E é esse Krishna que fala um livro que é central na nossa tradição. Eu falei da literatura védica, que são 18 mil livros, então é muita coisa. O Bhagavad Gita é um livro falado por Krishna. Eles são 700 versos dentro de um outro livro maior chamado Mahabharata. E o Bhagavad Gita contém a essência do pensamento védico, independente até da escola filosófica. Outras escolas também utilizam o Bhagavad Gita como, apesar de terem às vezes conclusões filosóficas diferentes, em sânscrito eles chamam isso de siddhanta, né, a conclusão que você dá para determinada escritura, mas o Bhagavad Gita é sempre uma escritura central. E o Bhagavad Gita ele é um diálogo de Krishna com Arjuna. E esse Bhagavad Gita ele foi já traduzido antes até de Prabhupada vir para o Ocidente, o nosso mestre espiritual. Ele faz um comentário ao Bhagavad Gita, que ele chama inclusive de Bhagavad Gita como ele é. Porque ele fala, tem muitas traduções do Bhagavad Gita, mas em muitas delas a pessoa de Krishna e o centro do diálogo é deixado de lado, vira um livro
de filosofia, e é mais que isso. O Bhagavad Gita ele é um contexto muito interessante, porque havia uma mesma família disputando um trono. Esse trono era de direito dos Pandavas. Só que os primos dos Pandavas, os Kurus, é que ficaram com o trono, porque o pai dos Kurus é que estava no poder. E ele exilou os Pandavas, teve uma série de coisas, e aí depois há uma ofensa final que gera a guerra de Kurukshetra, que é uma ofensa, inclusive, a uma princesa, a Draupadi, que era a esposa dos Pandavas. Os Pandavas eram 5 irmãos, e ela era casada com 5 irmãos. Isso não era nem tão comum naquela época. O contrário era mais comum. Mas a história, não sei se tem tempo, mas ela é até um pouco divertida, porque a mãe dos Pandavas, rainha Kunti, naquele momento, quando você era uma rainha, um rei, uma pessoa de muito prestígio, se você desse sua palavra, estava dado, não tinha volta. E Arjuna, que era um dos Pandavas, para quem Krishna vai conversar no Bhagavad Gita, ele, num concurso, quando a princesa ela escolhia o seu marido, e ela fazia então umas provas, geralmente eram provas esportivas, aí ela determinava o nível do marido que ela queria pela dificuldade que ela colocava a prova esportiva. Ou então por outras questões mais subjetivas. Essa era impossível, você tinha que acertar um peixe dentro da água, com ar, a partir do reflexo dele, e Arjuna faz isso. E aí, então, quando ele ganha a mão de Draupadi em casamento, ele chega até a mãe dele e fala, mãe, ele faz uma brincadeira com ela, olha o que eu ganhei. E ela, sem olhar para trás, ela fala, divida com seus irmãos. Aí ele, não. Aí quando ela olha para trás, era uma mulher. Mas já não podia voltar atrás. Kunti falou, está falado. Draupadi não achou ruim, se casou com os 5 Pandavas, que eram pessoas incríveis, assim, eram considerados assim, príncipes santos, inclusive, tudo mais. Bhima era um grande guerreiro, Yudhishthira era o sábio e tudo mais. E Draupadi ela foi ofendida numa assembleia pelos Kurus. E não havia nada mais assintoso, mais terrível de se fazer do que ofender uma mulher, uma princesa. Era dito que você não podia jamais criar qualquer distúrbio para uma mulher, para uma pessoa mais idosa e para um outro tipo de mãe que tem na cultura védica, que é a vaca. Porque era dito que a mãe, ela te amamenta, e depois que ela para de te alimentar, quem continua cuidando de você também é a vaca. Então você tinha que cuidar dela como uma mãe. Então por isso que elas são respeitadas. A vaca, por isso, e o boi, por causa que ele é o pai. Enquanto a vaca está te dando leite, o iogurte, o ghee, que o ghee é uma manteiga clarificada que é usada em todos os sacrifícios na cultura védica. O boi, ele ara a terra, então ele trabalha também para cuidar de você. Então ele é o pai, o boi é o pai, a vaca é a mãe. Então, o boi também você não podia ofender, não. Mas aí a ofensa a Draupadi foi tão terrível que a guerra era inevitável. E o Bhagavad Gita ele é falado antes de começar essa guerra, num contexto bélico. E Krishna, que estava ali envolvido nesse contexto político, ele vai ensinar a Arjuna sobre paz antes de Arjuna, que era um guerreiro, começar a guerra. É uma contradição espetacular, inclusive. Porque a paz que ele vai falar para Arjuna é uma paz interior. Ou seja, Arjuna estava aflito quando ele olha para o exército adversário, que ele ia ter que enfrentar. Ele vê ali parentes, ele vê seu mestre de arma, ele vê pessoas que ele amava, que ele estava tendo ali obrigado a lutar. E nisso ele se torna, ele naquele momento, imaginem, um guerreiro era um guerreiro. Não tinha essa que o guerreiro, não estou afim de lutar hoje não. Era guerreiro. Acabou, não tinha padeiro para lutar não tinha farmacêutico para lutar não, era guerreiro que lutava. E lutava inclusive fora da cidade, tinha os famosos campos de Marte, os campos de batalha. E ele vira, coloca o arco dele de lado e fala, eu não vou lutar. Então ali que começa todo um diálogo em que Krishna vai explicando para Arjuna os diferentes estados da matéria, as diferentes formas de se ocupar nesse mundo progressivamente para se atingir a transcendência. Ou seja, primeiramente, a partir da ação. Uma ação voltada
à divindade, uma ação voltada a Deus, uma ação moral, uma ação que seja baseada em compaixão, uma ação que seja baseada na veracidade, na pureza, na austeridade, uma ação que se propõe a ser uma ação não invejosa. Essa é considerada assim a raiz dos nossos problemas na cultura védica, a inveja. A inveja até que a gente tem do próprio Deus, ou seja, do controlar. A gente quer controlar tudo, a gente quer controlar a nossa vida, a gente quer controlar o horário, a gente quer controlar tudo que está acontecendo. Fala, não, a gente não faz, a gente tenta, a gente faz o nosso melhor, mas controlar não vai rolar. Então assim, e aí ele vai passando, primeira ação, depois a partir do conhecimento, a busca pelo conhecimento, depois a meditação e depois a devoção. Ele chega no estado da devoção, que ele vai falar de Bhakti Yoga, e a nossa escola filosófica é uma escola que trabalha Bhakti Yoga. Ele vai falar de Bhakti Yoga depois que ele já passou pela ação, pelo conhecimento e pela meditação. Aí ele chega em amor, em devoção. Porque é um amor prático, é um amor que se propõe a atuar com o outro. Não é simplesmente um sentimento, é um amor comportamento. Por isso que é traduzido Bhakti, que pode ser traduzido como devoção ou como amor, é traduzido como serviço em devoção. Ou seja, é um atuar conectado com uma ação transcendental, uma ação com Deus. Isso é Bhakti. E essa é a prática máxima para a paz. Krishna começa com um conceito, que é um conceito que todo mundo aqui domina. A gente não é esse corpo, a gente é uma alma espiritual. O corpo é a fonte das nossas divisões na humanidade. A partir do nosso nascimento, nosso corpo, então a gente se identifica como brasileiro, libanês, americano, judeu, muçulmano, hindu, etc. Mas Deus é transcendental, aí a alma ela não tem cor, ela não tem essas coisas. Deus ele não é hindu, ele não é cristão, ele não é Deus. Ele é um conceito transcendente a isso, ele está acima de tudo isso. Então, no momento em que a pessoa compreende que é uma alma e atua nesse nível de consciência, aí ela alcança a verdadeira paz. E Krishna vai falar no Bhagavad Gita, como pode haver felicidade sem paz? Enquanto a pessoa estiver aflita, enquanto ela estiver num momento de ansiedade, de aflição, de miséria, ela nunca vai ter paz. Mas tudo isso, nesse mundo, é impossível ela sair. Apenas quando ela concebe, quando ela consegue atuar nesse nível de transcendência. Ele entende que então ela não é esse corpo, ela não pertence a essas dualidades. Ela está acima dessas dualidades. A consciência dela tem que estar acima dessas dualidades. Aí ela atinge esse estado de paz. Aí ela atinge esse estado transcendental. E aí há uma prática para ajudá-la a se manter nesse estado, que inclui, fechando a minha fala, o mantra yoga. O yoga, essa conexão a partir do mantra, aquilo que liberta a mente dessas ansiedades, aflições, angústias, etc. Que aí a gente enfatiza, o mantra Hare Krishna, que é o chamado de o grande mantra, porque o objetivo dele é considerado o grande objetivo, que é voltar-se para Deus numa atitude amorosa. Então, fechando, esse mantra tem 3 palavras, Hare, que quer dizer a energia de amor de Deus, Krishna, que quer dizer aquele que atrai a todos, que está o tempo todo tentando nos seduzir, nos atrair, e Rama, aquele que é a fonte de todo prazer. Então ele diz para que esse Deus, que é puro amor, nos coloque de novo no seu ciclo íntimo de relacionamento, nos aceite de novo no seu ciclo de amizade mais próximo, que ele nos atraia novamente, que a gente esteja em contato com essa fonte de todo prazer. Aí todo o sucesso, a paz é garantida, a felicidade é garantida. Muito obrigado. Obrigado, Romero. Bom, agora a gente vai partir para a fase das perguntas, A Margarida vai recolher quem tiver feito perguntas, E eu queria só frisar uma palavra, um trecho que a Patrícia falou, que eu achei muito importante, que eu acho que se aplica a todos nós aqui, e eu acho que esse é o que motiva, de fato, nós estarmos aqui, que é a questão do conhecimento, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, e a nossa ação, geralmente, diante daquilo que a gente não conhece, é de agressão. Eu vou afastar de mim.
né? Então, eu acho que, pelo menos é o que a gente pretende fazer com a Semana dos Pacificadores, né? Falar da paz é trazer realmente esse entendimento, levar para as pessoas. Eu tenho o meu, como todos vocês falaram, eu tenho o meu lugar, né? Mas também ao lugar do outro, né? Então, quando a gente fala dos pacificadores que aqui estão, né? Nós vamos, que estão, cada um tem o seu lugar, e eu acho que isso é importante que nós entendamos, né? Oi? Como a gente está com poucas pessoas, né? A gente vai dar prioridade para o escrito, mas em seguida a gente pode abrir para o oral, né? Bom, aqui é mais de uma pergunta aqui, né? Ou não? Isso, vamos lá. Aparentemente, a maioria absoluta dos habitantes do planeta ainda buscam um salvador da pátria, alguém que fará por nós o dever de casa. Isso vale para a política, a religião e etc. 1.600 pessoas vão ao Congresso para ouvir seres iluminados. A meia dúzia comparece a um diálogo sobre o tema da paz. A referência é porque nós tivemos 1.600 pessoas no Congresso, né? E, entre aspas, meia dúzia de pessoas estão aqui para escutar, de repente, um movimento prático, né? de paz. As pessoas não vão à reunião de condomínio e depois falam mal do síndico, que ele não faz nada, que é ladrão, etc. Como mudar essa realidade? Essa terceirização de responsabilidade e abolição de autonomia. Gostaria muito de ouvir vocês sobre isso, já agradecendo e parabenizando a todos que colaboraram nesse tão importante encontro, que pode não ter conseguido a quantidade de presentes, mas com certeza obteve a qualidade e profundidade das reflexões. Parabéns, nosso amigo Otávio Pedersoli, que pergunta. Aí vamos trabalhar primeiro isso, quem quiser se manifestar, e depois a gente vê as outras perguntas, inclusive eu tenho algumas também, se não aparecerem outras. É interessante essa questão, muito interessante. A prática do yoga, ela é uma prática individual que tem dois momentos. Primeiro, ela é um reforço individual para que você possa, então, manifestar o que você está ali na sua introspecção no coletivo. Isso na prática de Bhakti Yoga, né? Em outros yogas, às vezes, é também do isolamento. Mas assim, toda a prática vai ser feita pela pessoa, ela não vai conseguir terceirizar nada. Ninguém vai meditar por ela, ninguém vai fazer nada por ela. E se ela não fizer, ela vai ter dificuldade nessa externalização, ela vai ter dificuldade nesse avanço, digamos assim, um avanço espiritual. Mas é muito difícil a pessoa entender que é ela que tem que fazer. É muito mais fácil ela colocar a culpa em todo o resto antes de olhar para si mesma, assim. É muito mais confortável atacar o outro do que olhar para si mesmo e se mudar. E aí é um drama, porque ela não tem nenhuma possibilidade de mudar o outro, né? Zero. Nenhuma possibilidade de mudar o mundo se ela não se mudar, né? Porque ela é um microcosmos, né? Ou seja, se ela não mudar o seu próprio cosmos, o que dirá, ela vai conseguir interferir no outro microcosmo, aí num cosmo maior, família, bairro, cidade, país, mundo, universo. Mas ela quer que o mundo mude, que o universo mude, que o país mude, que a família mude, que o marido, a esposa mude, o filho, mas ela não vai fazer absolutamente nada. E assim, esse fazer, ele inclui prática. Assim, não é uma coisa teórica ou abstrata, algo não palpável. É prática, é prática. Aquela coisa da pessoa estar mudando, ela mudou. E ela continua com as mesmíssimas práticas e hábitos, etc., que ela tinha antes da mudança, ela não mudou nada. Ela não mudou nada. Essa mudança é externalizável. Se aconteceu internamente, ela vai se externalizar. E a
uma questão interessante em Bhakti Yoga, para encerrar, é que, como eu falei, Bhakti quer dizer amor, devoção. Mas isso numa questão prática. Ou seja, é um exercício você aprender a amar. É um exercício você aprender a se devotar. É um exercício você servir o outro. É um exercício. A pessoa vai ter que exercitar, mesmo às vezes quando ela não está afim. É o pianista, o cara quer se tornar um grande concertista, ele vai lá tocar 6 horas por dia. E tem um dia que ele não está muito bem, senta no piano e toca de novo. Vamos lá, não tem aposentadoria. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então vai ter que praticar todos os dias. Então essa prática espiritual é uma prática constante, todos os dias, sem aposentadoria, não tem sol e chuva, não tem velhice e doença, é do início ao fim. Para então ela poder externalizar essa prática numa ação para os outros. Só aí que ela vai conseguir, senão não tem jeito. Não vai funcionar. Vai ser só mais uma das teorias aí que ela pode, talvez, achar que é interessante, mas não ter nenhum valor prático na vida dela.